Olá, eu me chamo Ellen, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Educação Física da UFPR e venho hoje apresentar meu trabalho de iniciação científica, intitulado As Colônias de Férias do Colégio Estadual do Paraná, primeiras iniciativas do professor Germano Bayer, década de 1950. Este foi financiado parcialmente pela CNPq. Os principais objetivos dessa pesquisa foram compreender os motivos para a realização das primeiras edições das colônias de férias do Colégio Estadual do Paraná e identificar as referências que foram mobilizadas pelo professor Germano Bayer para a estruturação da iniciativa em seus primeiros anos de realização. A metodologia de pesquisa empregada foi a histórica. Para buscar compreender um pouco mais sobre o método histórico de pesquisa, foi realizada inicialmente uma revisão de literatura, onde foi destacado um dos trechos de um dos textos lidos. No caso, o conteúdo da interrogação é uma hipótese, pois a pesquisa se deu através de vários questionamentos e hipóteses, visando firmar um diálogo entre a interrogação e a resposta em busca de evidências. Em um segundo momento de revisão de literatura, foi buscada uma bibliografia relacionada a eventos de cunho recreativo durante o mesmo período no Brasil. Foram encontrados estudos de São Paulo sobre as colônias de férias e outros 2 estudos de eventos de cunho recreativo semelhantes aos das colônias de férias, no caso do Rio Grande do Sul, os jardins de recreio, e no caso de Minas Gerais, as ruas de recreio. Surge então a seguinte questão: como se dava a realização desses eventos no Paraná, mas mais especificamente aqui em Curitiba? Para buscar respostas para a pergunta feita anteriormente, a análise documental se deu em 2 momentos. Momento inicial no Arquivo Público do Paraná, analisando o acervo do professor Germano Bayer, e o segundo momento na Biblioteca Pública do Paraná, analisando os jornais da época condizente à pesquisa. No acervo do professor Germano foram encontradas 4 caixas. Essas possuíam alguns documentos relacionados à colônia de férias e ao curso de formação e aperfeiçoamento de monitores. Esses foram lidos e analisados. Também foram analisados alguns trechos de jornais e também mapas e fotografias da Curitiba da década de 1950. Como materiais encontrados nas caixas, temos o currículo do curso de formação de professores e monitores que iriam atuar nas colônias de férias. Também foi possível localizar alguns jornais, subentende-se que esses foram guardados pelo professor Germano por tratarem da primeira edição da colônia de férias. Também foi possível localizar em uma das caixas um dos croquis das mudanças estruturais da capital durante aquele período. Como resultados, temos que as colônias de férias são fruto dos interesses do professor Germano Bayer e têm influência dos cursos e viagens pedagógicas realizadas pelo mesmo anteriormente. Curitiba estava em processo de urbanização e havia uma preocupação com a infância e a juventude por conta dos espaços voltados para a recreação e o divertimento infantil. As instalações esportivas recém-inauguradas do CEP eram o palco perfeito para a iniciativa do professor Germano. No entanto, era necessário formar monitores que estivessem aptos para auxiliar nas atividades e oficinas que iriam ser desenvolvidas. Então, surge a iniciativa dos cursos de aperfeiçoamento, que tinham um currículo composto por saberes que ainda estavam sendo difundidos na área da educação física. E havia uma preocupação com a formação teórico-prática e também educacional desses monitores e professores. Ao longo das edições, foi possível perceber uma alteração nas atividades realizadas para o público, pois esse poderia voltar a frequentar as outras edições. Em âmbito geral, é possível perceber que os conhecimentos e a atuação do professor Germano possibilitaram uma inovação pedagógica em âmbito paranaense. A inovação proposta pelo professor Germano Bayer teve um impacto não só no âmbito paranaense, mas também em âmbito nacional, uma vez que a sua iniciativa veiculou na Revista Brasileira de Educação Física e de Esportes. Também foi possível localizar registros sobre a atuação das monitoras junto às crianças nas atividades realizadas nas edições das colônias de férias. Como considerações finais, temos que a realização das colônias de férias se dá devido ao acelerado processo de urbanização da década de 1950 em Curitiba. Foram utilizados alguns argumentos para afirmar a iniciativa, como caráter recreativo e formativo, uma vez que essa permitia acesso a saberes ainda não difundidos na área. E as primeiras edições das colônias de férias simbolizam uma inovação pedagógica. Deixo aqui as referências utilizadas para o estudo. Muito obrigada por assistirem e até mais!